Fala turma, bom dia, como vocês estão? Professor Luiz, tudo bem? Hoje é aula de filosofia e vamos para nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, ventilado. Todo o seu material didático do seu lado, né? Livro, caderno, caneta, lápis e vamos para a aula. Hoje a gente vai falar, sobre reflexão filosófica, ok? E a gente vai começar com um pequeno quadrinho, né? E nele uma reflexão já para a gente pensar um pouco no que ele significa, né? Então, nesse quadrinho ele diz assim, ó, você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima, certo? Eu vou estar querendo que vocês façam logo assim, de cara, uma análise, né, sobre o que essa frase representa, sobre o que o cara está querendo falar ali, né, sobre o que esse quadro inteiro representa, que a gente vê que tem um cara com um livro lendo, né, e tem um cara com um radiofone falando ao contrário, ó. Né? Então eu quero que vocês façam uma análise disso, tem um monte de gente ali ao redor e estejam mandando já como atividade essa para mim. Então assim, o que é atitude filosófica, gente? Né? Reflexão do dia. Então eu peguei aqui uma frase, né, também de Augusto Cury, né, e todas essas frases que estiverem no slide vocês vão ter que estar fazendo a análise delas, ok? Então ele diz assim, ó, sem sonhos a vida não tem brilho. Sem metas, os sonhos não têm alicerces. Sem prioridades, os sonhos não se tornam reais. Sonhe, trace metas, estabeleça prioridades e corra riscos para executar seus sonhos. Melhor é errar por tentar do que errar por omitir, né? Então, é uma reflexão aí de Augusto Cury, certo? Então, ele diz assim, atitude filosófica é um conceito que significa, acima de tudo, romper com o senso comum e olhar com espanto o que há de mais trivial em nosso cotidiano. A problematização da realidade é o ponto central e o motor da filosofia, lembrando que a filosofia nasce na Grécia Antiga por volta do século VII a.C., com um questionamento ao conhecimento tradicional baseando-se nos mitos e na crença, né? Que era aquela parte lá do pré-socrático, gente, né? O senso comum assumia uma consciência mítica e tornava como evidentes as explicações baseadas nas narrativas dos mitos, né? Então, lá no pré-socrático, eles acreditavam em vários deuses, em mitos, né? Até no próprio Deus. Então, eles atribuíam, né, aos fenômenos da natureza, as coisas que aconteciam à nossa volta, né, como providências divinas, certo? Então a gente tem aqui um outro quadro também para análise, né? E tem assim, Brusquely, né? Flower Thrower, atirador de flores, né? A atitude filosófica tende a contestar o habitual e pensar de forma nova e comum, né? Então vocês vão fazer também a análise desse quadro aí, né? Que é o atirador de flores. E vão estar descrevendo assim o que é que vocês acharam, assim, o que é que vocês pensam sobre essa atitude dele de jogar ramalhetes de flores, né? E aqui tem assim, o espanto. A filosofia nasce do espanto. A atitude do filósofo é a de encarar como inédito tudo e todas as coisas. Se posiciona com distanciamento, perde o costume, o hábito, percebe-se como ignorante, sendo necessário investigar para conhecer. Segundo Aristóteles, de fato, os homens começam a filosofar agora, como na origem, por causa da admiração, na medida em que, inicialmente, ficam perplexos diante das dificuldades mais simples, né? Então, a partir do momento que você precisa pensar, né, para poder chegar num determinado objetivo, ou raciocinar, né, assim, refletir sobre como resolver um determinado problema ou alguma coisa que está acontecendo naquele seu cotidiano, né? Essa coisa já é da filosofia, né? Buscar solução para alguma coisa ou definição para algo que não se conhece. O espanto, essa admiração é perplexiva, referida, né, por Aristóteles. É o que tira o indivíduo da inércia e o lança à busca do conhecimento, né? Então, assim, a partir do momento que a gente encontra-se, né, em uma situação em que a gente se admira de algo, a partir do momento que a gente encontra-se em uma situação que a gente se admira de algo, ou a gente chega numa situação em que a gente se encontra encurralado, né, assim,
não sabemos o que fazer, a gente vai estar diante do que ele chamava, né, o Aristóteles, de o espanto, né? Pô, aqui eu vou ter que resolver, mas como eu vou fazer para resolver isso, né? Então eu vou sair daquela minha zona de conforto e vou ter que lutar para poder, né, conseguir adquirir conhecimento, para poder vencer as etapas do que eu estou enfrentando atualmente, né? Então ele diz assim, continuando aqui, no mito da caverna, a metáfora proposta por Platão, o filósofo também afirma a importância do olhar crítico sobre a realidade e a necessidade de buscar os novos saberes, né? Então lá no livro A República, de Platão, ele escreveu esse conto, né, o mito da caverna, e é um mito, né, fictício, assim, ele não existiu, ele não aconteceu de verdade, mas ele serviu de exemplo para ele falar com um discípulo dele, e nesse exemplo ele usou pessoas trancadas em uma caverna, né, que uma delas se libertava e encontrava a luz ou a verdade. A atitude filosófica possui como ponto de partida a negação do comum e o questionamento, né? Dizer não aos hábitos e costumes para só depois passar pelo crivo da razão, afirmar ou concordar com algo. Negar as certezas do senso comum é o primeiro momento do método proposto pela filosofia. Negar e questionar é prever outras possibilidades. Sócrates, filósofo grego conhecido como pai da filosofia, tinha no questionamento a base para a busca do conhecimento verdadeiro. Segundo seus discípulos, dentre eles Platão, o filósofo não fazia afirmações, pois acreditava que não se pode ensinar nada a ninguém. A própria pessoa deve refletir e encontrar por ela mesma as respostas para os diferentes problemas. O espírito crítico é fundamento, né, da atitude filosófica. A incerteza constante que acompanha aquele que trilha o caminho do conhecimento, sendo então chamado de filósofo. Então, ele acha que o filósofo, ele sempre, né, vai estar buscando algo, né? Sempre vai ter várias dúvidas. A pessoa que é um pensador, ela sempre vai estar em questionamento constante com tudo o que acontece à sua volta, né? Então, a partir do momento que a pessoa diz assim, eu já sei de tudo, né? Essa pessoa, ela está se entregando a uma coisa que a gente chama de zona de conforto ou mesmice, né? Ela está ali, vai ficar estagnada, né? Até ali onde ela aprendeu, tendo em vista que a filosofia não trabalha dessa forma, né? Ela é uma coisa expansiva, né? Quando a coisa consegue atingir um grau que você diz que já está definido, então deixa de ser filosofia. Então o filósofo ele jamais vai ser uma pessoa estagnada, né? Ele é alguém que está sempre em busca de novos conhecimentos. Por fim, o filósofo é todo aquele que desperta em si a necessidade de mudança. A inquietude, né, e o amor ao conhecimento levam os indivíduos a filosofar, questionar suas certezas e propor um conhecimento mais apurado sobre a sua realidade. E por fim, deixo com vocês a atividade, né? Escreva em 20 linhas o que você entendeu sobre dúvida filosófica. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais. Acessem a agenda eletrônica de vocês. Vamos ficando por aqui agora. Um grande abraço, até a próxima aula. Valeu!